Boa noite a todos, oficialmente. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos, e em especial dos nossos convidados de honra da noite, né? A professora Yara de Souza Antunes, o professor Pedro Henrique Menezes Ferreira, a professora Maria de Fátima Freire de Saia, a professora Luciana Fernandes Berlim, né? Pessoas muito queridas, né? Amigos, né? E que são as melhores pessoas que havia para conversar com todo esse público, né, que nós convidamos para o evento, sobre os aspectos existenciais do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que faz agora, em julho de 2020, 5 anos de promulgação. Entrou em vigor apenas em 2016, mas faz agora 5 anos da promulgação. Eu queria inicialmente passar a palavra para a nossa diretora, a professora Tereza Mafra, que está presente, para que ela cumprimente a todos, e aí, na sequência, nós damos início ao evento. Muito bem, boa noite a todos. Eu queria reiterar as palavras do professor Felipe. É uma honra para nós podermos receber tão ilustres professores e professoras, né, que dominam profundamente e são objeto da nossa mais profunda admiração como profundos conhecedores, né, não só deste tema, mas de tantos outros, e que engrandecem o mundo jurídico com sua postura, suas publicações, sua carreira, seu conhecimento. E para nós é uma honra enorme e é uma alegria poder recebê-los aqui. Gostaria apenas que pudéssemos ter uma acolhida física e, né, presencial, né, mas sintam-se todos muito bem acolhidos e abraçados, ainda que virtualmente, né? E como eu disse mais cedo, ainda na informalidade, eu estou aqui para apenas agradecer a presença de todos vocês e aprender com certeza e com grande enfim, estar deliciada de estar aqui nesta oportunidade, podendo aprender com todos vocês. Eu devolvo a palavra ao professor Felipe para que conduza aí os trabalhos e só, de fato, reitero aí o nosso enorme agradecimento, um beijo carinhoso para todos. Maravilha, Tereza, obrigado. Para os alunos que estão presentes, pessoal, nós pedimos que vocês se identifiquem com o nome completo pelo chat, basta que vocês enviem aí uma mensagem com o nome completo, e posteriormente nós vamos divulgar um link que vocês vão poder acessar para fazer o pedido de certificado, né, para aqueles que precisam do certificado. E aí, a partir da conferência esse link, então, vai levá-los para um formulário, vocês vão indicar lá de qual painel vocês participaram, e o certificado vai ser emitido depois de haver a conferência, se o nome de vocês aparece na mensagem no chat. Então, por favor, quem precisar do certificado, não deixe de mandar o nome completo aí pelo bate-papo. E, posteriormente, fiquem atentos à divulgação do link para que vocês possam fazer o requerimento. Tá? A gente acredita que até o final da semana, provavelmente, a gente já consiga enviar para vocês os certificados. Bem, eu estou aqui até com a boca seca, nervoso, porque são tantas pessoas tão queridas, né, nesse evento, estou doido para ouvi-las. Mas eu queria só dizer inicialmente que a ideia de dividir esse evento em 2 painéis foi porque desde 2015, né, desde a promulgação, eu e diversos colegas, né, a Yara, inclusive, e a Lu participaram de algumas dessas discussões lá no início, viemos discutindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e particularmente nas minhas aulas de parte geral, eu sempre era muito crítico do Estatuto, porque focava muito nas questões patrimoniais, né? Eu acredito que, de fato, o Estatuto andou mal nas questões patrimoniais. Mas, sem dúvida alguma, que há um mérito significativo, enorme, né, do Estatuto com relação às questões existenciais. Então, para que os alunos tivessem a possibilidade, né, de ouvir opiniões, mas de, inclusive, perceber que nem sempre as opiniões diferentes são discordantes, que muitas vezes os elogios são a alguns aspectos, a crítica a outros aspectos, eu pensei então que a separação em 2 painéis, um para focar nos aspectos existenciais e outro para focar nos aspectos patrimoniais, seria bem-vinda, né? Então, temos hoje 4 pessoas muito queridas, né, que estudaram muito o tema e que então têm agora a palavra para poder discutir, né, os aspectos existenciais
do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos ouvi-los, então. Vocês podem ficar à vontade para começar. Bom, então eu vou começar, porque sabe o que é, professor Felipe? Eu acho que eu sou um pouco mãe socioafetiva de todos esses três aí que estão aí presentes. Eu cumprimento o professor Felipe, agradeço demais o convite. A professora Tereza, é um prazer vê-la aqui à distância, e para mim é um motivo de grande alegria. Alegria pelo fato do convite, né, que veio do professor Felipe, e alegria também por participar desse painel com três pessoas que são muito, muito queridas para mim, que é a Luciana, a Yara e o Pedro. A Luciana foi minha aluna de graduação. Ainda bem que nós estamos distantes aqui, né? Porque aí não dá para saber mais ou menos há quanto tempo foi isso. E olha que eu já estou ficando velha, já estou ficando com neto, bisneto daqui a pouco, né? Com tantos mestres, doutores, e aí com tantos frutos. Eu falo que, para mim, hoje a maior alegria é ser reconhecida como professora da Luciana, professora do Pedro, professora da Yara, né, de ter sido professora deles, e hoje são grandes amigos, pessoas que fazem parte do meu dia a dia, e esse convite, Felipe, foi muito bacana, e eu agradeço demais. Já que eu estou nesse momento aqui de talvez tentar concatenar ou coordenar um pouco as ideias, nós conversamos um pouquinho antes e chegamos a uma conclusão de que todos teriam, né, já dentro desses 15 minutos que você dispôs, eu faria uma abertura e aí cada um traria um aspecto específico, né? Eu pensando muito no que eu poderia falar, e eu acho que eu posso, talvez, trazer uma introdução muito mais voltada para a ideia de autonomia, de reconhecimento e de vulnerabilidades, de uma forma geral. A questão existencial, ela me é muito cara, desde a época que eu escrevi A Capacidade dos Incapazes, com o professor Diogo Luna, e que me chamava muita atenção as pessoas serem... elas estarem compartimentadas, e cada vez que se criasse categorias, outras saíam e eram discriminadas em relação a categorias. Então, isso sempre me chamava atenção, e a forma como isso era sempre colocado muito a prioristicamente ex ante. E me levou a uma leitura do Axel Honneth, né, que é o sofrimento de indeterminação, e por ele eu começaria a instigar todos que nos ouvem, né, e até a Yara, o Bruno e a Luciana, para que a gente pudesse começar a debater essa questão. Até porque um dos maiores problemas enfrentados pelo direito na modernidade é essa busca por uma efetivação de iguais liberdades fundamentais, né, e que essas pessoas, elas encontram, essas pessoas que buscam essas iguais liberdades fundamentais, elas estão num processo constante de construção e de afirmação da própria identidade. Claro que isso ocorre em razão de nós estarmos num processo comunicativo, num processo de interdependência e de convivência, né? Então, aí vem aquela ideia, o que é ser pessoa e como nós podemos nos fazer pessoa. Então, a possibilidade que nós temos, e que o direito vem, né, e que nós viemos trabalhando, de que o indivíduo, ele se construa e se afirme afirme a própria identidade, isso é ser pessoa, né? E aí a gente começa a pensar em como afirmar essa identidade, em como ser pessoa diante de pessoas com deficiência, né? Então, ser pessoa, ao contrário do que muitos acham, implica em assumir uma qualidade a priorística, ex ante, abstrata, algo como se o ser pessoa fosse algo como imanente à natureza humana, algo como uma dádiva, né? Não é bem assim que a gente constrói essa ideia de ser pessoa, mas ser pessoa significa
uma construção dialética, uma construção dialógica, uma construção interdependente num processo comunicativo de afirmação da própria pessoalidade. Aí, né, isso não sou eu que falo, não é o Diogo que fala, nós falamos através do, né, por meio do Charles Taylor, né, as fontes do self, que fala isso muito bem e que trabalha isso muito bem. Então, se uma pessoa ela for tratada como uma não pessoa, ela deixa de ser efetivamente pessoa, né? E aí nenhuma dignidade ela vai ter. E aí, essa condição, né, essa condição de ser pessoa, ela só pode ser construída num processo comunicativo. E isso é uma exigência democrática na construção dessa pessoalidade. É quase não, é a ideia da dialética do reconhecimento. E nesse contexto, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Um contexto de um estatuto que está completando seus 5 anos, e que também, a meu ver, Felipe, professor Felipe, que falou aí no início, falando sobre as inúmeras críticas que ele tem também, né, sobre questões patrimoniais do Estatuto, eu também tenho críticas, eu acredito que todos têm, né, embora a gente possa ressaltar muitos aspectos positivos do Estatuto, né? Essa ideia de nós enxergarmos que a pessoa com deficiência e trazer uma luz para que o mundo se adapte ao mundo das pessoas com deficiência e não o contrário, como sempre foi feito, né, a ideia de que as pessoas devem se adaptar ao mundo, eu acho que isso houve, o Estatuto ele trouxe, ele é bem-vindo nesse sentido. Por outro lado, nós não podemos pensar que, ao buscar uma emancipação das pessoas com deficiência, ao buscar o reconhecimento dessas pessoas para que não se vejam, né, para que elas não se vejam num processo de indeterminação, nós também temos que pensar que emancipar não significa desproteger. E esse também é um aspecto que nós podemos também trabalhar. Então, essa abertura minha, que já deu quase 15 minutos, é mais para agora passar a palavra para a Yara, para o Pedro e para a Luciana, para que eles possam trazer também questões concretas, algum instituto que seja realmente interessante, e talvez eu vou arriscar aqui, eu conheço todos 3, eu sei mais ou menos o que todos trabalham. Talvez, então, aqui, eu arrisque aqui, julgando para a Yara, uma possibilidade dela já, talvez, começar a trabalhar essa questão desses diálogos nossos aqui, voltado para a ideia de que, qual seria a definição de deficiência? Nós podemos trabalhar a ideia de deficiência hoje, dentro desse Estado plural, a partir da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como? Peguei a bola. Obrigada, Fatinha. Queria iniciar minha fala, né, não posso deixar aproveitar as 53 pessoas que estão aqui conosco, né, de agradecer o Felipe pelo presente que ele me deu. É uma honra, Felipe, é um presentaço mesmo estar aqui junto com a professora Maria de Fátima, minha mãe, sócia afetiva acadêmica, né, Luciana, minha irmã de alma, né, Lu? E Pedro, também meu irmão acadêmico, viu? Nem vem, é tudo família. E ainda mais, e eu vou fazer ela passar vergonha mesmo que eu faço isso, né, Felipe? Está na presença da minha professora de Direito das Famílias, que é a professora Tereza Mafra, né? Eu sou professora de famílias hoje, inspirado, sim, nela, né? Então, eu sou egressa da Milton Campos, para mim sempre é muito, mesmo não estando aí, lá, né, presente, que ninguém está lá, né? Mas não estando lá presente, para mim é motivo de muita alegria, ainda mais para falar do tema que eu escolhi aí para a vida, né? É o tema que eu tenho trabalhado por influência da professora Maria de Fátima desde o doutorado, e a gente vem seguindo aí, aprofundando o estudo nesse tema. Quando a gente pensou no nosso diálogo aqui, né, para passar para vocês, eu falei, olha, eu tenho uma preocupação muito grande. Por quê? Porque o Estatuto,
ele tem seus avanços, né? Ele vem, a gente nunca pode esquecer isso, essa ideia do reconhecimento que a Fatinha trouxe, ela é muito importante, porque o Estatuto, ele veio, vamos dizer assim, regulamentar uma norma constitucional, que foi a incorporação de um tratado, né, uma Convenção Internacional de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que a gente chama ela de Carta de Nova York, foi a primeira norma jurídica, a primeira norma internacional que foi internalizada, né, que incorporou o seu direito brasileiro de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, então, quer dizer, tem status de norma constitucional desde 2009, né, e a gente teve esse ato até 2015 para começar a falar, olha, existe um estatuto, agora, não é agora, é desde pelo menos 2009, já é norma constitucional, né, e a gente ficou esperando aí esse tempo todo para compreender o alcance disso tudo. E quando a professora Maria de Fátima disse sobre a questão do reconhecimento, eu acho muito importante a gente perceber a imposição de mudança de pensamento acerca de pessoas com deficiência, e pensamento social, jurídico, médico, em todos os âmbitos, que a Carta de Nova York, que, claro, então, né, portanto, o próprio Estatuto, impôs para a gente. Né? Nós não podemos querer ler o Estatuto à luz de tradições que a gente tem no direito, principalmente no direito privado, principalmente em toda a teoria que foi criada acerca de capacidade, de pessoa, enfim, né? Então, assim, nessa prática, o Estatuto, a lei é de julho de 2015, mas a vigência é só a partir de janeiro de 2016, então nós temos 5 anos aí quase, né, da promulgação, mas da vigência nós precisamos virar 2021, né, e aí o que acontece? A gente verifica N problemáticas, né, N questões que, na teoria, na norma, tanto internacional, portanto de cunho constitucional, como na norma infraconstitucional, são lindas, são extremamente inclusivas, são de reconhecimento da vulnerabilidade das pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, não conseguem implementar essa garantia e promoção de vulnerabilidade, essa garantia e promoção da não discriminação. Um dos avanços do Estatuto foi justamente criminalizar a discriminação. Isso significa que hoje qualquer ato discriminatório, por exemplo, não dar acessibilidade, pensa em todas as acessibilidades que vocês pensarem, é hoje um crime de discriminação. E a gente não tem visto isso sendo aplicado, né? Então, assim, a gente tem avanços, sim, de educação inclusiva, de direitos sociais, de direito à saúde, enfim, vários direitos, mas a gente tem tido uma problemática de aplicação. E como eu sei que a Luciana e o Pedro vão acabar falando de outras questões, que eu também quero dar pitaco, né? eu queria começar por uma problemática que tem assim, arrastado as reflexões desde a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, portanto, que é o conceito de deficiência. Quem de qual pessoa estamos falando? Quem é a pessoa que estamos falando? Porque se vocês olharem, por exemplo, para o chamado desse nosso encontro aqui, o retrato que tinha lá era um cadeirante, era uma cadeira. O meu livro, a capa está um cadeirante. Então, quer dizer, significa então que a pessoa com deficiência é a cadeirante? É só essa figura que eu estou falando isso que na visão, você pensa na pessoa que tem deficiência visual, você pensa na pessoa surda, você pensa na pessoa com deficiência física, e a pessoa com deficiência mental, a gente pensa nela? A gente chega a pensar nela? A gente chega a compreender que cada uma das deficiências existentes, que são múltiplas e interseccionais, elas geram a possibilidade de vulnerabilidades, portanto, também interseccionais, e que nós precisamos
promover e garantir essas vulnerabilidades especificamente? Então, é aquilo que eu disse, nós temos que deixar o preconceito que temos em relação ao próprio conceito de deficiência, senão a gente não consegue avançar. A Luciana acho que vai falar um pouquinho aí da questão da capacidade, né? E aí, quando a gente chega na capacidade, por exemplo, a gente está falando da capacidade só do deficiente mental. É isso? Ou vocês, né, que estão aí no estudo e na prática há mais tempo, já viram pedidos de interdição antigamente de pessoas com deficiência física porque não conseguiam ir fazer um contrato? E aí a gente pedia interdição dessa pessoa. Então, assim, eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande com esse conceito de deficiência. Mas aí vocês podem pensar assim, nossa, que problema bobo, né? Vamos lá no artigo 2º da lei, né? A lei 13.146, e está lá, artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, não tem problema, é isso aí o conceito. Não é na prática. Não é fácil dizer que é pessoa com deficiência aquela que encontra barreiras. Mesmo que a gente compreenda que o conceito agora não é um conceito médico, que o conceito agora é um conceito biopsicossocial e que, portanto, Luciana vai falar disso aí também, né, que deficiência não é sinônimo de incapacidade, então a gente vai trabalhar com esse sistema biopsicossocial de identificação da deficiência. Nós, eu falando todos nós sociedade, trazemos em nós a pré-concepção da ideia de doença. Então, para tentar resolver isso, o Estatuto fala, olha, a avaliação é multiprofissional, é interdisciplinar, e aí vem o parágrafo 2º, que é mais o que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, que é o Poder Executivo, o Executivo Federal, criará instrumentos para avaliação da deficiência. Veja bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015, 5 anos, estamos comemorando aqui hoje, não é isso? 5 anos. Ele passou a ter a vigência em janeiro de 2016, havia um artigo dizendo que a equipe multidisciplinar só seria exigida daqui a 1 ano, né? Nós já passamos esse tempo e eu pergunto para vocês já viram uma avaliação multidisciplinar de uma pessoa com deficiência para identificar que ela é deficiência? Em que sentido que eu estou dizendo? Vocês vão pensar muito, a gente do direito pensa na curatela, né? A gente quer saber lá para a curatela, ou para quem entende, né, processo de interdição. Tudo bem, eu quero que vocês me digam qual é, às vezes em Belo Horizonte tem, Nova Lima, não sei, em Ouro Preto eu já digo para vocês, não tem equipe multidisciplinar, não existe isso. Então, a gente não tem, de fato, até hoje, uma avaliação biopsicossocial. Mas eu não estou falando só dessa avaliação, eu estou falando da avaliação para benefícios previdenciários. Eu estou falando da avaliação para cotas em universidades, eu estou falando de avaliação para concursos públicos. Existe em todas essas instituições equipes multidisciplinares habilitadas a identificar que aquela pessoa tem barreiras que a impedem de exercer os seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas e, portanto, aquela pessoa é deficiente. E então a legítima destinatária dessa norma promocional que nós estamos trabalhando aqui hoje não existe. Então, assim, isso realmente me incomoda muito. Até o ano passado, e eu estou dizendo isso porque esse ano, com essa questão toda de pandemia, a gente se distanciou, né, dessas discussões. Mas eu tenho assim, certeza para afirmar para vocês, até ano passado, sabe qual norma que estava sendo utilizada para a identificação de pessoas com deficiência? O decreto 3298 de 99. Era essa norma que estava sendo utilizada. Era deficiente aquele que apresentasse laudo médico, né, que se enquadrasse em uma das hipóteses do artigo 4º desse decreto. Eu
brando para todos os lados, inclusive tem uma iniciação científica nesse sentido lá na UFOP da Yasmin, não sei se a Yasmin está aí, mas se tiver, é ela mesma que é a pesquisadora nesse sentido, defendendo, o objetivo é pesquisar, né, e nós temos como hipótese que essa norma é inconstitucional. Porque se o conceito é biopsicossocial, nós não podemos atrelar nenhuma deficiência a simplesmente um laudo médico. Aí, gente, quando foi dia 5 de março, 10 dias antes da decretação de paralisação de aulas na UFOP, em razão da pandemia, nós tivemos uma novidade nessa ideia do conceito de deficiência. Foi emitida a resolução, deixa eu colar aqui, a resolução número 1 do CONAD. O CONAD é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é vinculado ao Ministério, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal. O CONAD, então, é o conselho que visa a regulamentação da questão da pessoa com deficiência a partir do Ministério dos Direitos Humanos. E aí, foi escolhida, foi recomendada que, a partir de então, no Brasil, para se cumprir aquele parágrafo 2º do artigo 2º do Estatuto, que fosse observada, presta atenção, um índice de funcionalidade brasileiro modificado. Já tinha ouvido falar nisso, gente? Nós que estudamos isso, gente, nós só estudamos isso. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na vida. A gente estava até defendendo a aplicabilidade da CIF, em conjugação com a CID, né? Muito afastando, a gente falava até mal da CID, mas a gente estava tentando agrupá-las. Aí, quando vê, eu vou falar assim, que é assim que eu senti, eles tiram da cartola, não é assim, um índice de funcionalidade brasileiro. Esse índice de funcionalidade brasileiro, ele é multidisciplinar, ele prevê avaliações médicas, de assistente social, de terapeuta ocupacional e tudo mais. Ele avalia 41 atividades da pessoa em 7 domínios diferentes, e ele é ranqueado 100, 75, 50 e 25. Se você for ranqueado no 100, significa que você faz muito bem aquela atividade sem a necessidade de apoio. Se você chegar no 25, significa que você não consegue realizar aquela atividade ou você só realiza com apoio. Então, quanto maior o seu score, e aí, Fatinha, me lembra muito os critérios de escolha, né, que a gente está vivendo agora na pandemia pelo critério SOFA, né, é um critério de score. Então, quanto mais pontos você tem, menos deficiente você é, menos grave é a sua deficiência. Quanto menos ponto, mais a sua deficiência é mais grave, e, portanto, você tem direito a certas coisas e a outras não. Qual que é a questão do meu ponto de vista? É um índice que não foi discutido, pelo menos assim, eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu estudo isso há tantos anos. Mas tem artigos científicos, teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, teve uma discussão e parece que é um índice interessante na funcionalidade. Contudo, ele não tira a subjetividade dos profissionais. Então, como é que a gente vai ter que fazer para que isso realmente dê certo? Que realmente existam as equipes multidisciplinares e que as equipes multidisciplinares olhem para o deficiente como uma pessoa em avaliação biopsicossocial. Eu acho que a partir desse conceito, Lu, a gente já pode pensar em discutir a questão da deficiência não ser sinônimo de incapacidade, e eu acho que a gente pode seguir daí. O que você acha? Yara, boa noite. Cumprimentos a todos vocês. Agradeço imensamente ao professor Felipe pelo convite. É uma honra para mim participar desse evento. Tenho um carinho muito especial pela Milton Campos e por isso agradeço a professora Tereza, cumprimento o professor Paulo. Tenho muitos amigos aí, a professora Aline, a professora Beatriz, o professor Daniel Renó. Cumprimento os alunos que aí estão. E a minha alegria hoje é imensa
por ter esse encontro virtual e poder falar desse tema tão importante com pessoas tão queridas para mim, que eu tenho o privilégio de chamar de amigos também, e a professora Yara, que eu considero como irmã realmente, né, a minha admiração pelo trabalho que você realiza, pela pessoa que você é. A professora Maria de Fátima, né, é até difícil falar dela, porque ela é exemplo para todos nós, inspiração para tantos. Eu me sinto mais privilegiada do que vocês, porque fui aluna dela na graduação, no mestrado, no doutorado. E, entre outras coisas, professora Maria de Fátima, eu dedico a você todos os elogios que recebo, porque você foi para mim uma influência muito importante, né, na minha jornada, na minha caminhada. Você me influenciou não apenas na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal. Então, toda vez que recebo um elogio como professora, pode ter certeza que eu dedico esse elogio a você, porque é você que me inspira como professora, e eu sei que é impossível chegar, né, na grandeza da sua alma e da sua competência, mas pode ter certeza que eu sigo batalhando para te dar orgulho e te falar que eu me inspiro realmente. O professor Pedro, foi um presente, né, conhecê-lo há menos tempo, mas eu agradeço a Fatinha por isso também, pela aproximação, te admiro o seu trabalho. E, portanto, Felipe, muito obrigada, meu amigo, por essa oportunidade. E eu vou, então, né, a partir disso, a partir das considerações que foram feitas aqui pela professora Maria de Fátima e pela professora Yara, falar um pouquinho desses desafios trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu acredito que o Estatuto, ele está sujeito a críticas, mas eu sou otimista nessa análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência, especialmente pelo escopo do Estatuto, né? A ideia, o objetivo do Estatuto é muito louvável. A gente precisa realmente trazer uma preocupação para essas pessoas com deficiência. E o problema, como levantou a professora Yara, começa justamente na própria definição da pessoa com deficiência, nessa consideração, e a partir disso a gente precisa fazer essa dissociação justamente de não considerar a pessoa com deficiência como incapaz. O Estatuto, ele faz essa dissociação, então a gente precisa conceber isso. E aqui, professora Yara, o meu recorte nessa fala vai ser justamente para tratar das pessoas com deficiência mental ou intelectual, porque eu acredito que ao tratar dessas pessoas com deficiência mental ou intelectual, a gente pode encarar um desafio aqui que trouxe o Estatuto, mas que a professora Maria de Fátima já trata disso há bastante tempo, a professora Yara também trata há bastante tempo sobre isso, que é a questão da autonomia, mais especificamente do exercício da autonomia dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência mental ou intelectual. E por que eu estou chamando aqui de desafio? Porque mesmo com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós ainda enfrentamos várias dificuldades de ordem prática. A professora Yara levantou muito bem a situação que nós temos hoje de implementação de políticas públicas, de uma avaliação biopsicossocial, e isso vai interferir diretamente nesse problema que eu quero trazer para você, nessa problematização referente ao exercício da autonomia dessas pessoas que têm essa deficiência intelectual ou mental. E por que a gente precisa dissociar também para essas pessoas a noção de deficiência da noção de incapacidade? Justamente para que a gente consiga dar a essas pessoas um exercício dessa autonomia, né? Como a professora Maria de Fátima já tratava da autonomia para os incapazes. Hoje a gente ainda consegue falar dessa autonomia sem fazer essa referência imediata a essa incapacidade. Mas ainda que determinemos aí uma incapacidade a partir de uma curatela, a gente precisa resguardar essa autonomia também. Então, o desafio começa por essa avaliação. Porque muitas das vezes nós não teremos uma avaliação pertinente, nós não teremos uma avaliação biopsicossocial adequada para fazer a avaliação que consiga balizar a dimensão da própria deficiência, até para fins de curatela, se for o caso. Nós temos um avanço em relação a isso, porque a própria jurisprudência já reconhece, e aqui eu me refiro ao STJ, aos tribunais estaduais, incluindo aí o TJMG, de que essa dissociação de incapacidade e
deficiência, ela deve ser feita. Então, a gente não pode presumir que as pessoas com deficiência mental ou intelectual serão, portanto, incapazes. Mas, Luciana, e se essas pessoas com essa deficiência mental, elas tiverem dificuldade, elas não conseguirem exercer em iguais condições os atos da vida civil? Nós vamos precisar, então, de um procedimento de curatela para que essas pessoas, né, sejam assistidas. E nesse ponto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai promover uma alteração importante no Código Civil que se refere ao regime das incapacidades. Primeiro, revogando, né, todos os incisos aí do artigo 3º do Código Civil, o que significa dizer que nós não temos mais, atualmente, pessoas absolutamente incapazes, senão em razão da idade. Então, essa é a primeira constatação que a gente chega. O mesmo Estatuto, ele altera também o artigo 4º, e vai incluir as pessoas que têm dificuldade de exprimir a sua vontade. As pessoas com deficiência mental ou intelectual estariam incorporadas aí nesse rol de relativamente incapazes, juntamente com as pessoas que são viciadas, os ébrios e viciados em drogas estariam abarcadas aí como relativamente incapazes. A ideia é muito boa, né, de você tentar estabelecer uma autonomia, ampliar essa autonomia, até porque a gente sabe que o objetivo da legislação é trazer uma visibilidade, uma participação que essas pessoas durante muito tempo não tiveram. Mas, de outro modo, a gente vai esbarrar numa dificuldade de ordem prática de justamente conseguir estabelecer o nível, o grau dessa incapacidade, já que nós estamos considerando aqui um segundo nível. Já constatamos que temos que se trata de pessoa com deficiência e, num segundo momento, verificou-se essa incapacidade. E aí, a segunda pergunta é, será que ao retirar o rol de absolutamente incapazes, nós não poderíamos considerar também que algumas pessoas, elas estariam, sim, dentro de uma situação absoluta de incapacidade? Será que se pensarmos nas pessoas que estão em estado vegetativo, as pessoas que estão em coma, a gente não poderia pensar sobre isso? A professora Yara fala muito bem sobre isso, eu estou intrometendo aqui em algo que é próprio dela, né, que ela tem muito mais competência para falar, mas eu concordo integralmente com ela, e não só eu concordo, mas o STJ concorda, e a jurisprudência concorda, e a doutrina majoritária, de que é perfeitamente possível que uma sentença, né, que trate aí da curatela, estenda os efeitos, né, de forma que se considere, inclusive, como absolutamente incapaz. E não há uma afronta ao Estatuto, ao meu ver, e é nisso que concordamos, de que isso afrontaria o próprio Estatuto. Por quê? Porque se você tem uma avaliação biopsicossocial que é adequada e verifica essa incapacitação, você vai estar protegendo o indivíduo se você conseguir dar essa representatividade para ele. Né? Como diz a professora Maria de Fátima, emancipar não é desproteger. A gente precisa, sim, emancipar esses indivíduos, respeitando a autonomia que tem, mas para que a gente consiga efetivar isso do ponto de vista prático, a gente precisa fazer uma avaliação e a sentença, o advogado, precisa estar muito atento para que essa sentença faça esse balizamento abrangendo todos esses aspectos. E não haverá, portanto, uma afronta ao Estatuto e nem aos objetivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, justamente porque o próprio Estatuto estabelece, no momento em que ele fala da curatela, que deverá ser analisado os aspectos, as circunstâncias, né? E por ser uma medida de proteção, uma medida extraordinária, ela deve abarcar justamente os limites, as dificuldades que esse indivíduo tem para exercer os atos da vida civil. Então, eu acredito que com isso, a gente consiga implementar melhor o exercício dessa autonomia. E mais, esse estatuto vai dizer para a gente, né, e aí o Felipe foi muito feliz nessa divisão também de tratar num painel dos aspectos existenciais e no outro patrimonial, porque o estatuto ele faz uma distinção muito clara em relação a isso. Ele afirma categoricamente que não há incapacidade para os aspectos existenciais do indivíduo. Então, nesse processo de se autodeterminar em relação à saúde, ao casamento, ao planejamento familiar, o indivíduo seria plenamente capaz.
Mas é um outro desafio que a gente precisa enfrentar. Por quê? Porque nem sempre, do ponto de vista prático, nós vamos conseguir garantir que esse indivíduo tenha discernimento suficiente, competência suficiente para se autodeterminar nesses aspectos existenciais. E exatamente por isso, a importância de uma avaliação que consiga perceber isso para, inclusive, proteger esse indivíduo nesses aspectos. E é importante que a gente pense que quando a gente considera um indivíduo como plenamente capaz, né, sejam os aspectos patrimoniais ou existenciais, a gente também entrega no colo desse indivíduo toda uma responsabilidade relacionada à prática desses atos. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter também nessa avaliação. E aí eu convido vocês a refletirem sobre um caso que foi julgado no ano passado, lá no Distrito Federal, no qual um indivíduo que tem uma síndrome do cromossomo frágil, que afeta a sua capacidade mental, intelectual, e foi curatelado. E essa curadora, que é a mãe, promoveu uma ação para realizar uma vasectomia no seu filho, considerado incapaz. Só que esse filho, né, do ponto de vista existencial, ele exercia, por exemplo, ele tem uma relação afetiva com uma mulher que também tem deficiência mental. E essa mãe preocupada, porque eles têm uma vida sexual ativa, preocupada com uma gravidez, ela promove essa ação. Em primeira instância, né, com a participação do Ministério Público, o juiz entendeu que esse jovem de 31 anos, ele não poderia ser submetido a essa esterilização, né, utilizando como fundamento o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que taxativamente veda a esterilização compulsória. Né? Nós temos um dispositivo aí que vai tratar sobre isso, o artigo 6º, inciso 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e esse foi o fundamento utilizado, né? Conjugando-se, obviamente, a questão que eu acabei de mencionar para vocês, da autonomia plena para o planejamento familiar e para os outros aspectos existenciais. A mãe curadora recorreu, e no recurso, o TJ do Distrito Federal reformou a decisão, entendendo que caberia sim a esterilização, que caberia sim a vasectomia, pelos fundamentos apresentados pela mãe, de que ela que acabaria se responsabilizando, que faltava discernimento para ele nesse aspecto. E o TJ fundamenta, portanto, a decisão numa lei de 96, que é a Lei do Planejamento Familiar, que entende que, em se tratando de absolutamente incapaz, seria possível, com autorização judicial, essa esterilização. Eu não vou aqui entrar no mérito, né, se deve fazer, se não deve fazer, até porque a gente pode debater isso mais, nos debates a gente pode tratar um pouco mais disso, e a gente não tem tantas informações específicas sobre essa avaliação desse indivíduo e sobre o processo em si, porque corre em segredo de justiça, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, para o fundamento do TJ do Distrito Federal, que se baseou na Lei do Planejamento Familiar de 96, e desconsiderou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu entendo que, seja deferindo ou indeferindo, não se deveria desconsiderar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque é o Estatuto da Pessoa com Deficiência que é a normativa adequada para se atender ao melhor interesse desse incapaz, para se verificar a melhor forma de se verificar os desdobramentos de uma decisão desse tipo, inclusive garantindo autonomia para esse indivíduo, já que ele tem discernimento para alguns atos, né, a gente não sabe, né, quais são exatamente, e a avaliação, ela abarcaria isso. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão e contar com a ajuda do professor Pedro, né, justamente para trazer os institutos aqui, tanto da curatela quanto da tomada de decisão apoiada, para que a gente consiga implementar esse raciocínio aqui, né, da pessoa com deficiência e dos mecanismos trazidos pelo próprio Estatuto para sua implementação. Agradeço desde já a minha participação. Ok. Boa noite, obrigado, Lu. Quero também agradecer aqui, primeiro, ao professor Felipe, pela gentileza do convite, pela oportunidade, agradecer também à professora Tereza, né? E fazer um agradecimento às minhas companheiras aqui, primeiro a professora Maria de Fátima,
que foi antes professora, para sempre professora, mas é também minha amiga, minha madrinha, minha mãe de coração, foi minha orientadora no mestrado, no doutorado, e é minha orientadora de vida, né? Nós três temos o que nos une essa noite a esses temas, antes de tudo, o fato, né, da Fatinha ter aqui participado e continuar participando da nossa vida aqui. Então, se a gente tem hoje, se Minas Gerais é hoje referência em biodireito, nessas análises, é porque Minas Gerais teve a graça, a sorte de tê-la como filha. Então, Fatinha, a você, não só o nosso afeto, mas o nosso reconhecimento. Agradecer também, cumprimentar a Yara, minha parceira, minha amiga, companheira lá, né, durante tempos do mestrado, doutorado, colega era um bolsista, então nós estamos muito apuros juntos, naqueles relatórios. A Lu, que eu conheci depois, mas que eu tenho também grande, enorme admiração. Eu gosto da Luciana como se eu já conhecesse a Luciana há 10 anos, então tem não só uma admiração, mas tem um afeto, e é um afeto gratuito. Esses afetos gratuitos, eles são muito bons, né? É o coração que reconhece. Aqui, então, tratando dentro do que nós combinamos, é uma ideia de trazer agora, depois dessas reflexões, essas brilhantes reflexões, um pouco, né, desses instrumentos. O professor Felipe, quando ele abriu aqui, ele falou duas colocações do Felipe. Eu concordo. Primeiro, a questão da boca seca. Eu já tomei um livro, Thiago, estou com a boca seca agora. Comecei a falar tem 2 minutos. É o peso da responsabilidade aqui, do que vai ser colocado. E o segundo ponto, uma análise um pouco mais crítica ao Estatuto. Eu confesso que eu tenho também, eu vou, às vezes, alterando, eu sou meio bipolar em relação ao Estatuto, às vezes eu gosto mais, às vezes menos, depende um pouco do dia e do aspecto. Mas o Estatuto, ele tem um êxito aqui de retirar essas pessoas com deficiência de uma situação de uma invisibilidade legislativa, uma invisibilidade jurídica, né? Se a gente pensar a questão da tutela das vulnerabilidades, a deficiência é a última vulnerabilidade tratada pelo legislador. O legislador vai tratar da vulnerabilidade. A professora Yara colocou isso muito bem, né? O legislador vai tratar da deficiência 27 anos depois da promulgação da Constituição. Primeiro ele trata da criança, depois ele trata do consumidor, depois do idoso, para depois chegar na pessoa com deficiência. Não que esses assuntos, essas vulnerabilidades que antecederam não tenham relevância, mas isso mostra um pouco para a gente como que essa questão ainda é colocada. Então, vendo diante o Estatuto, ele tem esse grande feito de devolver, pelo menos no aspecto aqui formal, de forma expressa, a autonomia, né, para as pessoas com deficiência. Agora, essa autonomia, assim como nós não podemos partir do pressuposto que a deficiência por si só seja que um argumento hábil para limitar, para restringir a autonomia, nós também não podemos, agora, ignorar a situação pessoal, a situação de cada indivíduo e estabelecer que ele tenha uma autonomia aqui, criar, assim como nós não podemos pressupor uma incapacidade, eu também acho muito complicado quando você pressupõe uma autonomia plena, uma autonomia para toda e qualquer circunstância. Então, é nesse aspecto que entra aqui a questão, esqueci de colocar o meu cronômetro aqui, voltei. É nesse aspecto que entra, então, agora, a necessidade de se pensar nos instrumentos. Porque os instrumentos, eles são instrumentos de quê? Eles são instrumentos que vão auxiliar, que vão colaborar aqui para que essa pessoa com deficiência, então, respeitada a sua situação, o seu caso específico, as limitações decorrentes dessa deficiência, para que ela possa, então, exercer essa autonomia que lhe é conferida no artigo 6º, os direitos que são assegurados no artigo 6º e, sobretudo, no artigo 84. E aí nós temos, pensando na Lei 3.146, 2 instrumentos. O primeiro instrumento, a decisão apoiada, tomada de decisão apoiada. Um instituto inspirado aqui, numa legislação, quando a gente pensa no instituto em si, o fundamento é a convenção, mas o instituto inspirado aqui, até onde parece inspirado no direito italiano, que traz essa figura para o direito brasileiro, e aí
eu tenho dois pontos. Primeiro, acredito que um grande instrumento para exercício aqui de uma autonomia existencial no estatuto seria, sim, a decisão apoiada. Então, esse é um primeiro ponto. Aqui nós temos uma possibilidade, né, se a gente até pensar nas restrições que a professora Luciana já colocou, decorrentes da curatela, aqui, então, nós enxergaríamos na tomada de decisão apoiada um mecanismo, um instrumento legal para auxiliar, para permitir o exercício dessa autonomia, sobretudo relacionada a questões existenciais. Agora, o grande problema, Felipe, é que é o processo para a instituição dessa tomada de decisão apoiada. Eu queria compartilhar um caso meu escritório, aqui, bem simples. Eu tenho um ano atrás, já fiz um ano agora em maio, eu ajuizei uma ação de interdição de uma pessoa, de uma mulher com 55 anos com síndrome de Down. Olha, pensando na situação específica da minha cliente, ela não tem aqui, embora não tenha sido submetida ainda, professora Yara, a equipe, a análise da equipe aqui multifuncional, mas ela não tem, até onde aparentemente, ela não teria condição de buscar uma tomada de decisão, instituir um apoiador. Por quê? Primeiro, veja, olha o procedimento que o 1783 dá atrás. A instituição do apoiador, ela depende do ajuizamento de uma ação. A minha cliente deveria escolher 2 pessoas, delimitar quais decisões, né, quais aspectos decisórios ela delega para essas pessoas, quanto tempo vai durar, ela precisa ser ouvida pelo juiz, ela precisa depois ser analisada, passar pela análise da equipe multiprofissional, e ainda assim, durante todo o período de apoio, durante o período que durar o apoio, ela deve participar dessas decisões. Veja, gente, infelizmente, isso não é viável. Pelo menos pensando na situação da minha cliente, não é viável. Mas aí, o grande problema é, essa ação está parada. Por 2 motivos. Primeiro, a gente não consegue, né, nós não temos, falando da realidade de Belo Horizonte, nós não temos hoje nem perito. A gente não consegue fazer mais o exame médico básico, não falar nem da equipe. E o segundo aspecto é que o curador especial, a defensoria, no seu papel, né, aqui atuando como curadora especial, a defensoria vem, contesta o meu pedido e pede, então, fala, olha, eu não concordo com o curador aqui, o caso dela não é para interdição, o caso dela é para aqui um instituto de decisão apoiada. Esse é um primeiro grande problema. E aí, ótimo, se nós caminharmos, então, vamos supor que eu tenha êxito, então, nessa ação e que, ao final, o juiz decida pela interdição, tá, dessa minha cliente aqui. Se ele decidir pela interdição dessa minha cliente, nós vamos esbarrar num outro problema. A professora Luciana já trouxe uma proposta aqui, fazendo referência à professora Yara, a posição da professora Yara, com a qual eu também concordo, que é também a posição da professora Maria de Fátima, que nós poderíamos ter, através do Instituto da Interdição, através da curatela, que nós poderíamos estender para o curador aqui a possibilidade da tomada de decisões existenciais. Agora, vejam, eu acho que dificilmente o juiz, quando ele delimitar ali as atribuições, o alcance da curatela, eu acho que dificilmente ele vai incluir na sua decisão a possibilidade de decisões especiais. Até porque, né, nós falamos de uma ação de interdição, ela tem curador especial, tem participação do Ministério Público, até para evitar uma impugnação dessa decisão. Então, diante dessa situação, se essa sentença não traz aqui, se esse poder não constar expressamente dessa decisão, nós teremos aqui um curador que terá tão somente poderes de administração patrimonial. Detalhe, a minha cliente não tem patrimônio. A minha cliente não tem nada. Ela é completamente dependente dos pais. E aí talvez você me pergunte, então, se ela não tem patrimônio, por que você ajuizou essa ação de interdição? Olha, eu ajuizei a ação de interdição porque os pais já são idosos e eu preciso fazer prova da condição de dependência dessa minha cliente. E o INSS, como a minha cliente tem 55 anos,
O INSS, se o pai da minha cliente morre, que é o provedor da família, morre hoje, e ela não está lá relacionada, e agora ele não pode mais inscrevê-la como dependente, porque, por causa da idade, ele teria que ter feito lá atrás, ele não fez. Então, para que ela possa, diante da ausência do pai, ter reconhecida de forma fácil, aqui pelo menos mais fácil, a condição de dependente. E aí tem um outro problema também. Como esse meu cliente sabe que sobre essa possibilidade, essa demora até a concessão, ele quer aqui, através de um planejamento sucessório, transferir patrimônio para a filha para que ela tenha aqui uma renda. Mas, para isso, nós precisamos resguardar a situação dela, porque senão, se ela tem patrimônio, se ele transfere para ela e ela não pode administrar, como que isso fica? Então, esse é o problema. Nós temos, e essa discussão que eu quero trazer, não existe nenhum tipo de questionamento em relação ao conteúdo em si, ao alcance dos direitos. Eu não acho de jeito nenhum que o caminho seja, por exemplo, aqui uma revisão dos direitos, das prerrogativas que são reconhecidas, que são aqui conferidas, que são devolvidas aos incapazes, sobretudo por esses dois artigos, pelo artigo 6º, pelo artigo 84, sem prejuízo de outro, mas é porque são questões que me são mais caras aqui. Mas não adianta simplesmente reconhecer o direito no aspecto material e não trazer um instituto para operacionalizar isso, para efetivar. Então, essa é a nossa situação hoje. Eu brinco que hoje no escritório, eu só ajuizo a ação de interdição se for de parente ou de amigo íntimo, que você não consegue negar, né? Então, parente e amigo íntimo você tem que fazer, querendo ou não. E a gente ainda faz sem cobrar, né, professora Teresa? Esse é o problema. Ainda quando cobra pouco, ainda perde. Se o amigo perde, perde amizade aí. Mas, então, diante essa é uma questão que eu gostaria de levantar aqui, depois gostaria de escutar, né, todos, mas especialmente a professora Yara, em relação a essa questão aqui. Um outro aspecto também, pensando aqui nessa instrumentalização, dessa autonomia, se dá em questões, como a professora Luciana colocou, em questões de autonomia corporal, em questões de direito médico, direito ao próprio corpo. Então, diante dessas circunstâncias, como definir, por exemplo, aqui, que uma pessoa exercerá, que uma pessoa com deficiência, a depender do grau de deficiência, que ela exercerá o direito ao próprio corpo, conforme conferido aqui de forma expressa no artigo 84. Então, eu peguei aqui, artigo 85, parágrafo 1º. Vejam, a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Olha, eu particularmente entendo que aqui existe uma contradição. Porque se a curatela, como a lei 3.146 estabelece, se a curatela é medida excepcional, é medida extraordinária, que só pode ser tomada naquelas circunstâncias onde eu não tenho, onde nem a tomada de decisão de apoio é apropriada, resolveria, como partir do pressuposto que essa pessoa que não teria ali a possibilidade de estar naquela situação de tomada de decisão de apoio, pela dificuldade que nós colocamos, que ela teria, então, como exercer todos esses direitos, direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação e à saúde, sozinha. Um outro aspecto, eu acho que importante, que a gente precisa levantar. A curatela, agora, pelo parágrafo 2º, ela é, aqui, temporária. Então, vejam, ela deve durar só durante o tempo que for estritamente necessário. Mas nós temos situações incapacitantes que são definitivas. Então, essas são algumas questões aqui que eu acho que nós precisamos refletir. Nós avançamos muito em matéria de direito material. Nós avançamos muito em matéria de proteção. Mas a gente precisa agora garantir a efetividade. Garantir que, de fato, as pessoas com deficiência consigam gozar da proteção que foi concedida, que foi estabelecida aqui. Então, são apenas algumas questões aqui
que eu queria levantar nesse primeiro momento, para que depois a gente possa discutir outros aqui. Né? Vou me limitar a essas observações e volto, então, agora para Yara, mas abrindo para todos aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fatinha, você quer comentar alguma coisa assim geral do que... Não tem nenhuma pergunta, ninguém mandou pergunta no chat aqui, se vocês quiserem mandar pergunta no chat ou abrir o microfone, não sei se pode, Felipe, já estou até falando. Claro que pode, Yara. Eu tenho 2 perguntas. Ai, tá vendo? Bom, quem começa, então? Quer perguntar, professor? Ou eu posso dar um arremate aqui para depois já entrar nas perguntas? Isso, melhor. Tá. Então, bom, ouvi-los é sempre uma música para os meus ouvidos. Toda a construção de vocês, da Yara, da Lu, do Pedro, só me deixam orgulhosa, né, de saber de tudo que vocês têm trabalhado e levantado. E aí, Felipe, voltando na primeira questão, quando você trabalhou, né, trouxe as primeiras informações sobre um módulo de questões existenciais e um módulo de questões patrimoniais, eu sempre tenho uma questão a levantar, que, aliás, isso vem do César. Existe ser sem ter? Quer dizer, muitas vezes a gente separa essas ideias de patrimônio e de existência. Por outro lado, elas estão imbrincadas. Elas estão muito relacionadas. E, de alguma forma, isso parece ser uma herança que a gente tem de que o direito civil, voltado para uma construção patrimonializada, ele deixa de ter uma certa importância para a gente, a todo momento, trazer a ideia de uma dignidade, dessa dignidade da pessoa humana. O problema é que há situações existenciais vinculadas às questões patrimoniais. É exemplo o que a Luciana trouxe, é exemplo o que a Yara trouxe como definição de deficiência, e é exemplo que o Pedro trouxe em relação à tomada de decisões compartilhadas, enfim, né, e a questão da curatela também. E aí, eu vou levantar algumas questões, talvez isso já dê aí a sequência para a professora Tereza e para as pessoas que também, os alunos que estejam nos ouvindo. Eu sou muito jurássica nessa parte de internets e tudo mais, os meninos é que vão me explicando, entendendo, entrando em tudo, então eu não sei quem está aí, quem não está, e eu procuro não saber exatamente para não sair da tela, mas enfim, então, tá todo mundo, né, a gente pode daqui a pouco abrir essa discussão mais para todo mundo, mas esse é um primeiro ponto, do ser sem ter. O segundo ponto, pensando também na fala da Luciana, da professora Luciana Berlini, excelente como todas as outras duas, né? A ideia do planejamento familiar, e independente, sem entrar na discussão se foi viável ou não, se foi uma decisão legítima ou não, que eu anotei aqui é o seguinte, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando também de responsabilidade. Né? E, de alguma maneira, exercer essa autonomia pressupõe o exercício da responsabilidade. Me lembra até o professor João Batista Vilela, né? O homem só é feliz à condição de ser livre, só é livre enquanto responsável, e é responsável quando os motivos de sua conduta estão dentro dele, não fora dele. Né? Aquela ideia de uma responsabilidade moral que nós gostaríamos que todos tivessem, mas que nem todos têm, e que, portanto, nós precisamos de normas jurídicas e dessa ideia do direito e da coerção, mas também da responsabilidade. Então, esse seria um outro ponto, porque é um aspecto que me chama muita atenção. Me lembra, inclusive, um texto da professora Tereza Rodrigues Vieira, né? Que escreveu um texto... Rodrigues Vieira? Em que ela escreveu um texto que se chama... pessoas tornadas incapazes pelo uso de drogas. Então, eram aquelas pessoas que tinham filhos e que... a ideia do texto era essa. E um julgado, Lu, que me chamou muita atenção na época, que eu li o artigo dela, e que foi, assim, uma decisão terrível, era o seguinte...
era a decisão era o caso de uma moça que tinha uma deficiência mental, intelectual, e que morava na roça. E os pais trabalhavam na roça. E esses pais iam trabalhar, ela ficava sozinha. Ela foi estuprada. Bom, quando ela foi estuprada, a mãe pediu para que houvesse o aborto, né, e que fizesse a ligadura de trompas dela. Sabem qual foi a decisão do magistrado? Foi no sentido de que, sim, era necessário fazer essa interrupção da gravidez, ó, em razão, né, do artigo do Código Penal, e, além disso, trazer essa ligadura, porque, já que ela morava na roça e os pais trabalhavam num canavial, ela poderia ser estuprada novamente. Vejam que decisão. Então, quer dizer, nós estamos nessa seara. Por outro lado, vamos pensar na situação do não fazer a vasectomia, né, naquela pessoa que foi o caso que a Luciana trouxe, mas que é uma pessoa completamente dependente dos pais. E aí eu volto na ideia que a Yara trouxe da Convenção de Nova York. Porque quando ela fala da Convenção de Nova York, ela traz a ideia de um estatuto perfeito, e de pessoas que têm acompanhamento e de moradias assistidas, em que essas pessoas são acompanhadas por outras pessoas. E aí eu chego na ideia do trabalho do Pedro, da fala do Pedro. E aí me vem realmente, imediatamente me vem o artigo 85 e o parágrafo 1º do artigo 85, que fala que a curatela não alcança questões existenciais. Eu só estou fazendo um arremate aqui, porque eu estou me julgando como uma coordenadora dessa mesa aqui, para depois passar para vocês aí. Eu prometo não falar mais nada. Mas, quando se fala nessa questão, né, dessa ideia do artigo 85, o que me vem muito à cabeça é o seguinte, olha, então esse curador, ele pode tratar de questões patrimoniais, mas de questões existenciais, não. Bom, mas aí tem uma pessoa que tem uma deficiência tal que não consegue se manifestar. Bom, mas está fora do alcance questões existenciais. Bom, mas aí essa pessoa tem um problema de vesícula. Ela precisa operar. Ah, mas aí nós vamos chegar num ponto e falar assim, bom, mas o estatuto, ele traz uma possibilidade quando essa pessoa estiver correndo risco de morrer, né? Ela estiver correndo risco já, ela pode operar. Então, pela leitura do estatuto, nós teríamos que chegar a um grau de sofrimento tal e de problemas de saúde tal, para que essa pessoa conseguisse operar através ou por meio de uma determinação do estatuto, né? Então, esse curador, ele não pode fazer nada e nós teríamos que judicializar. Eu entendo, sim, que hoje a gente fala muito em interpretação, em hermenêutica e tudo mais, mas, quer dizer, há uma norma expressa em sentido contrário, e esses são os aspectos que eu trago como problema do estatuto e que eu fico ali chegando perto do Pedro também. Ora eu amo, ora eu odeio. Eu acho que eu sou meio bipolar em relação a tudo isso também, né? Porque é importante e nós trazemos uma norma para mostrar, olha, não podemos discriminar. De fato, temos que emancipar, temos também que proteger, mas essa é a proteção que essas pessoas, que esperam para essas pessoas, né? Então, era isso, mais para fechar a fala de todos vocês, enaltecendo e valorizando cada fala, a da Yara, a da Luciana e a do Pedro, e passar a palavra para vocês, que são as minhas inquietações. Muito obrigada. Acho que a professora Tereza pode fazer as perguntas, né? E depois a gente fala, né, meninos e meninas, quer dizer, menino e menina. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou encantada, adorei as falas de todos, foi com certeza muito proveitoso esse encontro até agora e continua sendo. Eu tenho, na verdade, duas provocações, né? A primeira delas, é claro que as duas diretamente ligadas à questão do casamento, né? A primeira delas, o seguinte,
uma pessoa que não tenha absolutamente nenhum discernimento, se ela se casa, né, e com a expressa revogação do 1548-1 do Código Civil, que previa a nulidade do casamento da pessoa sem nenhum discernimento para os atos da vida civil, então esse casamento, em princípio, seria válido, isso não poderia nos reconduzir para a teoria do ato jurídico inexistente? Essa é a primeira provocação. E a segunda não teria sido um equívoco do legislador eliminar a possibilidade de anulação do casamento do enfermo mental por erro essencial, porque o motivo da anulação nunca foi a doença mental. Sempre foi o quê? O erro essencial a respeito daquela circunstância, ou seja, o engano, o desconhecimento acerca de uma qualidade essencial da pessoa apenas descoberta após o casamento, né? Como eu já sou um pouco jurássica, né, eu tive a oportunidade de atuar num caso concreto, ainda à luz do Código de 16, que nem previa essa possibilidade, mas enquadrando como erro quanto à identidade, de uma mulher que muito rapidamente se casou, em um ano ela conheceu, namorou, noivou e se casou com um cidadão, que ela só veio, que teve um impulso, um incentivo extraordinário por parte da família dele para que o casamento ocorresse às pressas, e ela descobriu isso já tendo tido um filho, com um ano e pouco de casamento, quando ela acordou no meio da madrugada com ele apontando uma arma para a cara dela no meio de um surto psicótico, né? E aí foi uma situação absolutamente tragicômica, porque o camarada botou ela, a mãe dela, que estava lá para tomar conta do bebê, e a empregada, pobre, coitada, todos para marcharem nus pela casa afora, ao som de Wagner, né? E sob a mira de um 38, né? E foi assim que ela descobriu que o querido era esquizofrênico, né? E isso, naturalmente, nos conduziu para uma ação de anulação do casamento, etc. Enfim, então, assim, eu acho que aí houve, na verdade, um erro técnico, né? E também, do outro lado, a provocação quanto à questão do casamento, me parece muito delicada essa situação, não só pelos impactos patrimoniais intervivos, como mortes-causa, né? Não há imposição de separação obrigatória, e tampouco existe, em razão disso, a exclusão do direito sucessório, né? Daí o que me leva a essa provocação, o próprio fechamento magnífico da professora Maria de Fátima, no sentido de que as questões patrimoniais estão inexoravelmente imbricadas nessas questões existenciais, e delas não se dissociam totalmente, como muitas vezes pode parecer crer pela própria estrutura e elaboração, né, da legislação a respeito. Mas, enfim, agradeço a todos, ficam aí as minhas provocações. Posso falar, gente? Você quer falar, Pedro? Luciana? Tá. Não poderia esperar outras provocações da professora Tereza. Afinal de contas, gente, eu vou contar para vocês, na minha época, não sei se ainda né, mas na minha época as provas eram rave, né, que a gente levava para casa e mesmo assim não conseguia fazer, mas graças a Deus, né, sou professora de Direito das Famílias, não fiquei traumatizada, então foi muito bom. Essa primeira questão me faz discutir com vocês uma questão que a gente ainda não falou, que foi na alteração, né, do artigo 3º e 4º do Código Civil pelo Estatuto, quando ele altera o critério de capacidade em razão da saúde mental, né, retirando o discernimento e colocando a falta, a ausência de possibilidade de manifestação de vontade. Né, é uma questão que eu e a professora Maria de Fátima conversamos sobre isso outro dia para fazer um diálogo, e a gente falava, olha,
não basta a manifestação de vontade, porque manifestação de vontade é igual aquela brincadeira de criança que tapa o olho assim e fala, você quer, quero, você quer, quero. Não é isso, né? Eu acho que o que se exige para os negócios da vida, para os atos da vida, é de fato o discernimento. Se há, sob o ponto de vista da psiquiatria, ou da antropologia, uma crítica à ideia de discernimento, que o critério não é adequado, critica-se a competência, existem todas essas críticas. Agora, o que eu acho que não pode existir de fato é simplesmente a vontade. Então, quando a gente pensa no casamento como um negócio jurídico existencial com efeitos patrimoniais, não é isso? Aí, mais uma vez, a questão, né, do patrimônio, eu não posso realizá-lo simplesmente pela manifestação de vontade. Eu preciso que essa manifestação de vontade seja discernida. Eu tive um caso no Núcleo de Prática Jurídica lá em Ouro Preto, antes de eu ser chefe de departamento que eu trabalhava lá, que um casal vivia união estável há 50 anos, com, sei lá, 5, 6 filhos, e aí eles chegaram lá para se casar. Por quê? Porque a gente está vivendo união estável e agora a gente quer oficializar, né? E aí eu falei, beleza, mas qual que é o problema? Vocês podem ir ao cartório fazer isso? Não, é porque ele está com Alzheimer. Eu falei, olha, isso foi antes do estatuto, sabe? Aí eu falei, olha, infelizmente não vai poder casar. Não vai poder casar porque ele, provavelmente pelos laudos, vai ficar demonstrado que ele não tem o quê? Discernimento. Aí, o que aconteceu? Veio o estatuto, aí eu fiquei refletindo sobre aquela situação, falei, gente, agora ele é capaz, capaz, pode ir lá casar. Gente, não é assim. Se existir uma avaliação multidisciplinar dizendo que ele não tem condições de manifestar a vontade discernida para o casamento, se esse casamento for realizado, concordo plenamente, nós vamos lá para a parte geral do código e, quiçá, considerá-lo como negócio jurídico inexistente. A gente nem entra na questão da validade dessa manifestação, né? Então, eu acho realmente que é essa a ideia, e foi bom que a gente pôde falar um pouco sobre isso, que é uma crítica, né, que eu sei que a professora Maria de Fátima faz, que eu faço, a professora Mariana Lara, que também já foi professora na Milton Campos, hoje está na UFMG, ela tem artigos sobre essa questão, defendendo a volta do discernimento como critério do artigo 4º, enfim. E sobre a questão do erro essencial, eu acredito que a alteração, ela foi muito mais de cunho educativo, e não discriminatório, porque você tem erros em relação às pessoas por vários motivos, né? E por que o erro em relação à deficiência, no caso mental, era destacada? Então, eu imagino que foi muito nesse sentido. Eu estava até olhando aqui o código, eu acho que a gente consegue... não sei, né? A gente não consegue mais enquadrar em nenhuma outra hipótese, né? Pois é, eu fiquei pensando, mas a identidade também não poderia ser, porque também seria uma visão discriminatória, né? Olha para você ver, a gente sempre vai cair na discriminação. Então, quer dizer, se eu não posso... E veja bem, porque lá no inciso 3, né, tá lá, ignorância anterior ao casamento de defeito físico que não caracteriza deficiência. Então, quer dizer, não pode envolver deficiência em nenhum caso para se considerar erro essencial. Então, eu acho que foi essa a ideia. E aí, nós não vamos poder mais, no caso cômico, trágico aí contado, né, pela professora Tereza, nós teríamos que ir para o divórcio, né, nós não poderíamos pedir a anulação do casamento, né. Eu queria fazer só um comentário brevemente, aproveitando a pergunta da professora Tereza e reiterando o que você falou, Yara, que eu me deparei recentemente com uma decisão do TJMG, na qual uma pessoa com deficiência que se casou, ela perdeu o benefício previdenciário. Por quê? Porque considerou-se que o casamento retirava dela a dependência econômica, sem avaliar, por exemplo, que ela estava se casando com outra pessoa com deficiência. Ou seja, aquela discussão que nós travamos aqui de uma avaliação completa pode repercutir, inclusive,
numa desproteção dessa pessoa porque considera aspectos de forma isolada. Então, eu permito que ela se case, não avalio os outros aspectos e aí eu retiro um benefício dessa pessoa que precisa dessa assistência e até em relação ao exemplo que o professor Pedro trouxe, né? Se essa sua cliente, depois de um tempo, ela se casa, será que ela perde a qualidade dependente econômica dos pais? Né? Então, a gente precisa avaliar também essa autorização que se tem de casamento, né? E aí a professora Tereza traz isso no sentido de que eu não considero discernimento, e aí eu não tenho mais uma nulidade. Eu poderia ter uma saída aí no campo da inexistência, mas é uma insegurança jurídica. E mesmo nas hipóteses em que há um discernimento para o casamento, a gente acaba, às vezes, comprometendo um aspecto patrimonial dessa pessoa. Então, a gente tem muito a refletir, muitos desafios ainda a enfrentar. E comprova que o problema é social, é a sociedade que não consegue compreender a diferença e incluí-la nas suas cotidianidades, né? Nós ainda trabalhamos com o outro como outro diferente, não como outro igual a todos nós, porque todos nós temos deficiência, gente. Aqui, ó, eu só tô enxergando vocês porque eu tô com esse óculos aqui, é minha barreira aqui, ó, minha barreira. Tenho outras, né? Então, eu acho que essa ideia de se buscar realmente esse reconhecimento, que, voltando à fala de Fatinha lá às 7 horas da noite, né? É isso, é um reconhecimento social, né, Pedro? Opa, abri. Só para a gente fechar, concordando com todas as colocações que foram feitas, pensando aqui na questão ainda, na questão médica, a gente está começando a trabalhar com outros institutos, a professora Maria de Fátima é precursora, na análise da competência, por exemplo. Então, para tentar resolver esses problemas, a gente tem trabalhado com a ideia de competência, com uma outra análise vinculada a critérios objetivos de idade, capacidade, discernimento, para tentar dizer, olha, essa pessoa ela não é competente, embora ela possa ter a capacidade no aspecto formal, ela não tem competência para decidir sobre aquele outro aspecto. E também em relação à fala da professora, aquele caso da professora Luciana, e aí a questão, né, quando essa mãe pede a autorização para realizar essa vasectomia, eu vejo muito sentido, por quê? Porque diante de, vindo dessa relação, uma gestação, essa avó, ela pode ser aqui patrimonialmente responsável por essa criança, uma condenação, aqui de um pagamento, de uma pensão, e por aí vai. Então, como é que fica nessa circunstância, né? Se o professor Felipe, a professora Tereza quiserem comentar aqui, é uma questão também, essas questões que a vida vai nos colocando aí. Tá bom? Mas é isso. Não sei se nós vamos encerrar, Felipe? Uai, eu acho, você viu, Yara, você que estava controlando o bate-papo, foi alguma pergunta ainda? Ninguém quis conversar com a gente pelo chat. Não, eu acho ao contrário, Yara, que estão todos como eu, admirados aqui, verdadeiramente como alunos, só aprendendo com vocês. Veio uma pergunta aqui agora do Leandro. Ele diz o seguinte, gostaria de saber se o fato de conceder autonomia plena e restrita a toda e qualquer pessoa com deficiência para o exercício daqueles direitos elencados no artigo 84 do EPD poderia, em certa medida, confrontar o princípio da proteção do melhor interesse da pessoa com deficiência, uma vez que a prática de certos atos da vida civil por essas pessoas poderia ocasionar um resultado contrário a essa proteção. É isso. Aí pode ficar à vontade para responder. É isso. Você quer falar, Fatinha? Tá, eu vou falar, já entendi. Eu acho que a pergunta do Leandro é justamente a nossa defesa aqui. Luciano falou um pouquinho sobre isso, Pedro, professora Maria de Fátima. Eu queria iniciar, então, sua resposta, Leandro, com o seguinte: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele foi questionado sobre a constitucionalidade, sabe, do artigo 84, do artigo 85, porque se previa uma certa desproteção diante da impossibilidade de se curatelar questões existenciais, por exemplo, né? Como os exemplos que foram dados aqui.
E o Tribunal de Justiça, isso foi levado ao pleno do tribunal, e o pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que o artigo 84 e 85 não são inconstitucionais. Por quê? Porque nos casos concretos, eu posso identificar que a pessoa não tem discernimento, competências, portanto, capacidade para o exercício de certos atos, ainda que existenciais. E que para esses atos, nós atribuiremos a essa pessoa um representante. Veja bem, nós não estamos voltando à incapacidade absoluta de outrora, a morte civil, aquelas ideias que aniquilariam o conceito de pessoa. Não, a gente está seguindo os ditames, né, da Carta de Nova York, a gente está emancipando a pessoa, mas garantindo a ela o quê? Promoção das suas vulnerabilidades. Agora, qual que é o problema? Nem todo mundo que estuda esse tema concorda com isso. Eu sei, por exemplo, conversava com a Luciana hoje, da professora Joyciane, né, que defende que o artigo 12 da Carta de Nova York impõe ao Brasil, por exemplo, que é signatário, né, da convenção, é que não pode existir nenhuma medida de substituição de vontade. Então, por exemplo, a curatela mediante assistência ou representação, nem vão falar, né? Nem assistência não poderia ter. E aí eu quero aproveitar, né, Pedro, e voltar na sua fala. Então, o que sobrou para a gente hoje no ordenamento jurídico brasileiro? TDA, Pedro. Sim, e como, né? Eu fiquei imaginando, assim, como que eu ia fazer isso, gente? Se eu fizer isso, eu acho que o juiz manda representar contra mim, representa na OAB, porque se ele chegar lá com a minha cliente e falar, ela escolheu essas duas pessoas aqui, explica, com todo respeito, não funciona. Assim, eu falei que eu não ia falar mais nada, mas eu acabo não aguentando, porque esse mundo da vida, ele é muito diferente, né? Eu me lembro de ver uma apresentação, acho que foi no Roda Viva, ou no Saia Justa, com aquela Amora Maltner, né, diretora de televisão e tudo mais, ela teve muita fama na época do Avenida Brasil, que foi um jeito diferente de filmar, e ela falou uma coisa muito séria e certa. Na prática, a teoria é outra. E nós precisamos lidar com isso. E isso não quer dizer que a gente tenha que abandonar o direito, de forma alguma. Mas nós precisamos entender esse mundo da vida com as questões que são inerentes a ele e tentar trazer as respostas que sejam coerentes. Então, a pergunta desse aluno, Leandro, não é isso? Leandro, o nome dele? Isso. Na verdade, ele traz a resposta, né? Porque realmente é algo muito difícil quando a gente pensa que a gente precisa levar a um grau tal, quase a uma judicialização para questões existenciais, porque, vejam, Yara, Lu, Pedro, professora Tereza, Felipe, todos que tiverem aí, até o curador, ele tem uma certa dificuldade, porque se a ele é determinado ajudar em questões e amparar aquela pessoa com deficiência em questões patrimoniais, exercer algo em questões existenciais, para ele pode ser muito difícil, né? Então, até isso levaria quase que a uma judicialização, porque interpretar por interpretar, um juiz pode interpretar de um jeito e o outro pode interpretar de outro, como nós estamos falando dessa interpretação de outras pessoas que pensam de forma diferente. Então, a ideia daquela pessoa que tenha que operar de uma vesícula, ou nós vamos cair numa relação médico-paciente, que o médico sequer sabe o que o estatuto da pessoa com deficiência fale, e vai trabalhar aquela relação médico-paciente com a relação voltada para o procurador, né, que seria o filho, o pai, ou, né, a pessoa que esteja ali com ele, sem uma procuração específica, mas que seja o responsável por ela, ou ele vai tomar conhecimento do estatuto e vai falar, eu preciso judicializar, porque aí não há outra possibilidade, senão eu entender se isso vai ser estendido ao curador, essas questões. Então, é algo muito difícil. E outra questão que na fala de vocês me chama a atenção é a questão de direitos da personalidade.
né? Porque quando a gente fala em direitos da personalidade, nós estamos falando, olha, eles são intransmissíveis. De fato, o outro não pode exercer, né? Mas eu não poderia falar em direito de morrer se eu não falasse numa indisponibilidade de um direito da personalidade. Eu não poderia falar nessas questões, por exemplo, de uma vasectomia, como o caso que a Luciana trouxe, ou mesmo de outras situações, até mesmo de pessoas que são incapazes por idade, mas que jamais chegariam a uma capacidade plena por uma doença mental, né, que vá levá-la, que vá permanecer com ela o resto da vida. E aí me vem uma outra questão, quer dizer, existe direito sem faticidade? Olha, imagine uma criança que tenha um problema mental, vamos colocar uma deficiência, que tenha um desenvolvimento de uma criança, de um bebê de 8 meses. Ela chega a fazer 18, 19 anos. Os pais pedem, ao longo do tempo, que ela alguma cirurgia em relação a ela. O caso de uma... Eu até escrevi sobre isso com a Thaisa, que chama o caso do bebê da almofada, de uma criança, eu não me lembro o nome, enfim. Mas vamos colocar que essa criança tenha chegado à sua maioridade, a uma capacidade plena e etc. E os pais peçam para retirar órgãos, extirpar alguns órgãos para que seja melhor cuidada. Ou antes, no caso, isso é um caso real, e foi pedida a extirpação de alguns órgãos, útero, ovário, para que ela não menstruasse, para que ela não crescesse muito, porque os pais poderiam locomovê-la. Bom, o que eu escutei quando eu li sobre isso? O que eu vi de pessoas escrevendo? Não, é um direito da personalidade, não pode tirar. E os pais estão querendo um benefício para eles, e não para a criança. Ora, está embrincado também. Se os pais que são os cuidadores, são eles que vão cuidar, nós não estamos falando de pais que terão pessoas que serão nomeadas como cuidadores, às vezes eles não têm sequer condição de pagar e tudo mais. Quer dizer, existe direito da personalidade, existe direito sem a faticidade, sem a possibilidade dessa criança nunca poder exercer, por exemplo, um direito reprodutivo dela? Então, aqui são situações que nos fazem pensar, porque nós naturalizamos categorias, nós naturalizamos conceitos, muitas vezes de direito. Nós não questionamos tudo isso, mas os casos concretos, cada vez mais, e principalmente com o avanço da medicina, nos levam a pensar cada dia mais nessas questões que vão sendo colocadas para nós e para nós decidirmos, né? Só que nós precisamos pensar até onde nós estamos decidindo com uma base muito mais valorativa ou propriamente com uma argumentação jurídica daquilo que deve ser pensado como adequado ao caso concreto. É isso. Maravilha, Fatinha, estou aqui admirado, muito admirado mesmo, depois de ter ouvido todas essas ideias tão bem colocadas, né, tão concatenadas, e também com muita vontade de contribuir, né, mas o nosso tempo não permite. Eu tenho algumas considerações, né, que eu trago da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a história da teoria das capacidades, então eu já queria fazer um convite para vocês aqui em público. Acho que a gente pode pensar em um evento para a continuação desse. E aí eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês um pouquinho. E, enfim, eu acho que a gente tem a ganhar continuando essa conversa. Mas com relação a esse evento de agora, eu agradeço imensamente a participação de todos. Né? Mais uma vez agradeço por terem aceitado o meu convite. Tenho certeza, né? Estou vendo que a sala ainda está cheia, né? Ainda temos 57 pessoas até o fim da conversa. Então, realmente, acho que todo mundo aproveitou muito. Para aqueles que estão presentes, eu conversei sobre esse assunto aqui muito rapidamente enquanto o evento acontecia. Parece que o melhor será que vocês entrem no site, né, cujo link vai ser disponibilizado, na sexta-feira, depois de ter acontecido o segundo painel, porque aí aqueles que tiverem participado dos dois já podem pedir o certificado respectivo, né, justamente dos dois painéis. Então, vamos combinar assim, eu vou divulgar depois para vocês, vou passar também para os professores palestrantes para que divulguem o link para que vocês, na sexta-feira,
acessem o site, preencham o formulário requerendo o certificado, ou de um painel apenas, ou dos dois, e aí na semana que vem, o quanto antes, a gente envia para vocês o certificado por e-mail, tá, pessoal? Então, só essa questão do certificado. Então, mais uma vez, agradeço. Vou passar a palavra para a professora Tereza para que ela possa fazer o encerramento oficial. Muito bem, eu reitero as palavras do professor Felipe, agradeço imensamente a todos e a todas a presença, né? Foi uma noite deliciosa e, ao mesmo tempo, grandiosa, né? Com debates e um verdadeiro bate-papo maravilhoso para todos nós. As portas, claro, estão e continuarão abertas. Nós devemos, eu creio eu, dar sequência a esse assunto de grande relevância. Eu acho que esse foi um bom começo, né? Agradeço a todos os professores convidados, agradeço imensamente aos alunos também que estão presentes até agora, e declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada aos alunos da UFOP que estão aí também. Boa noite. Obrigada, Felipe. Isso, Obrigada, gente, eu que agradeço muito. Luciana, Pedro. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigada, Karen. Fatinha, professora Boa Tereza. noite. Obrigado, viu, Hamilton Campos, por abrir esse espaço. Obrigado. De coração. Isso. Nós que agradecemos. Grande abraço para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Cadê o Luke, Lu? Tchau, gente. Com Deus. Obrigada.